A cada 4 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. A cada 6 horas, acontece um feminicídio no Brasil. Violência contra a mulher nunca é um assunto isolado, é um problema social. Hoje, o assunto é sério. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar E meu hoje, endereço. para Aqui falar você do não entra Agosto mais, eu digo Lilás, que que não é te um mês conheço, onde a gente e fala jogo sobre a HPV, conscientização, sobre milhões de maneiras da gente refletir sobre a violência contra a mulher, a gente convidou a advogada Bruna Lima, que é uma mulher que trabalha com mulheres, trabalha com a família, e aí você pode falar muito mais de você e de tudo isso que a gente veio trazer hoje. Oi, Bruna, boa noite, seja bem-vinda aqui no bar, que hoje o bar é seu. Boa noite, eu agradeço o convite, principalmente para falar de um tema tão delicado como esse, né? Eu costumo dizer que o Agosto Lilás não é um mês de conscientização, é um mês de pedido de socorro, porque uma situação que precisa de uma lei específica para defender e de um mês para conscientizar é um pedido de socorro. A Que alguma- gravidade, né? Alguma coisa está muito errada, né? Alguma coisa está muito errada. E eu trouxe alguns dados aqui, que eu trouxe uma colinha, Claro. para demonstrar o quão grave e delicada é essa situação. Segundo o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que regulariza, que fiscaliza todos os nossos tribunais do Brasil, foram registrados até agora, até ontem, 304.131 casos de pedidos de medida protetiva. E o estado de São Paulo está em primeiro lugar no ranking, com 88.752 casos de pedidos, e o Paraná, com 45.665 casos, em segundo lugar. Então, assim, são casos gritantes, são de extrema necessidade de falar sobre isso. Ô, Bruna, e por que agosto? Agosto foi escolhido por conta da data de promulgação da Lei Maria da Penha, que foi promulgada em 7 de agosto de 2016, que está completando agora em agosto 19 anos. E, coincidentemente, a Maria da Penha, né, que foi uma mulher que sofreu agressões durante 19 anos contra o marido dela. 19 anos. Eu vi esse dado, até comentei com vocês, que até uma mulher procurar ajuda, geralmente ela sofreu alguma forma de agressão, que depois você vai falar um pouquinho sobre as formas de agressão, mais ou menos 30 vezes, até ela entender. Porque dentro dessas tantas formas de violência, ainda tem uma característica que eu acho que faz muito parte do universo feminino, que é a ideia de que você está viajando. E essa coisa que também vem dizendo, mas será que eu não provoquei? Será que eu não estava no lugar errado? Ou de aguentar, né? Tipo, é isso mesmo. É assim mesmo. Muitas vezes levada por religião, por filhos, por uma série de coisas que acabam colocando as mulheres nesse lugar outro, que é o de aceitar. O de aceitar e de não enxergar. Porque eu já ouvi isso de uma pessoa que, claro que a gente não tolera, não deve tolerar nenhuma forma de violência. Mas quando você sofre uma violência escancarada, talvez seja mais fácil você dar não, isso não, né? Porque até ela acontecer, foram várias. Muitas então, pequenas, né? É a porrada que dá na mesa para não dar na sua cara, é o celular que joga no chão porque ficou muito nervoso, é a voz que a pessoa eleva, né? E essa é uma coisa que acontece muito quando a gente convive com outros casais, ou até que a gente já viveu. Que quando um homem fala mais alto com uma mulher, ela se sente completamente acuada. Sim. Porque se eu gritar, que também não está certo, eu não estou falando que isso seja ok. A solução, né? É a solução, mas quando eu grito com um homem,
eu não coloco ele numa condição de vulnerabilidade. Porque, apesar de ser uma grosseria, de não estar certo, as relações não têm que ser pautadas na violência de nenhuma maneira e tal, enfim. Mas ele não vai ter medo de morrer. A gente tem medo de morrer. A gente tem medo de morrer quando a gente anda, a gente tem medo de morrer quando a gente se relaciona. E aí você pode falar que dentro desses números, a maioria delas vai morrer pela mão do seu companheiro, né? Ou de alguém muito próximo. Sim. Eu, enquanto operadora do direito, né, enquanto mulher, eu escuto histórias assim no meu escritório quase que diariamente de mulheres, né, que me procuram para se divorciar. E até elas tomarem essa decisão, né, de ou se divorciar ou de procurar uma ajuda policial, elas me relatam, né, que não começou com, como você falou, com um soco, com uma agressão, começou com um puxão de cabelo, com uma proibição de se aproximar de um familiar, uma proibição de se aproximar dos amigos, tirou o celular, ela não tinha mais redes sociais, então isso às vezes é muito velado e vem aumentando gradativamente e entra naquele ciclo, um ciclo de violência, porque se hoje ele te agride, amanhã ele te traz um buquê de flores, né? Ele tenta de alguma forma compensar. E a mulher, ela tem aquela ideia ainda de que se alguma coisa der errado no casamento, a culpa é dela. Sim. E ela também tem aquela ideia romântica de que ele vai mudar. Sim. Mas essa vai ser a última vez, não vai acontecer mais, né? Por mim, ele vai mudar, pelos filhos. E, infelizmente, o que eu vivencio, o que eu presencio é que cada vez vai ficando pior até chegar ao ponto dela não aguentar mais. Quando ela toma a decisão. Porque quando não toma, às vezes é tarde demais. E a gente vê casos aí, né, nas mídias, todos os dias, de feminicídios, de mulheres que foram mortas, de mulheres que não tiveram a coragem de pedir ajuda. Infelizmente, a realidade é essa. Não começa com um soco, não começa com uma agressão muito, né, latente. Eu vejo essa situação que aconteceu, né, há pouco tempo, que tomou proporções, né, sei lá, muitos milhões de visualizações do rapaz que agrediu a companheira no elevador e ele deu 61 socos no rosto dela e tal, né? E aí a gente fica indignada, mas muitas vezes isso tá bem ali do nosso lado, acontecendo num controle, isso que você falou, de rede social, em alguém que te vigia, que te controla, que escolhe a sua roupa, mas que nunca te bateu. E como essa natureza da gente não acreditar e da gente ser educada, da gente ser guiada culturalmente para encontrar um grande amor, faz com que a gente vá até as últimas consequências para não sair desse... Eu acho que essa questão, né, como você falou, que é um pouco religiosa e um pouco social, eu acho que existe uma pressão social e familiar de que, né, se você casou é para a vida inteira, e aí você fica nesse lugar. Uma outra coisa que eu acho que para mim foi muito impactante saber é que a grande maioria das agressões, elas sempre acontecem perto de outras pessoas, né? Então, aquela coisa também de você, não vou me envolver. Não vou meter a colher, porque briga de marido e mulher. Isso aí, é problema deles, o casamento é deles, e eu não vou me envolver. E quantas vezes, né, quantas omissões que acontecem e que, de repente, você poderia salvar alguém, tirar alguém de uma situação desesperadora, porque às vezes a pessoa, ela tá tão... no olho do furacão, que ela não consegue enxergar uma saída, ela não tem força para fazer uma denúncia, ela não tem força para contar para alguém, porque também ela pode estar sendo ameaçada, e às vezes um vizinho que ouve, um familiar que percebe, não faz nada também, né, Bruna? Eu acho que isso também é por isso que eu falei, não é um problema isolado. Isso não é um problema individual, né? É social, é coletivo. É você ver um outro ser humano, uma cidadã ali passando por uma situação e você fala, não vou me meter. Opa, né? E assim, eu queria que a Bruna falasse um pouco, né, sobre as formas como essa violência podem aparecer e as formas que são previstas pela Lei Maria da Penha. Porque
esse episódio também, né, Rô, a gente quer muito, a gente nem acha que isso seja algo dentro do nosso podcast que tem a nossa pegada e tal, mas é uma informação. É para você que está ouvindo, você que segue a gente, mandar para aquela pessoa que você tá ligada que passa por isso, mas que muitas vezes você não tem coragem, inclusive, de se intrometer, de falar, viu, isso aqui não foi... porque quando a gente está numa relação abusiva e tóxica, que são as palavras mais usadas, é muito difícil a gente chegar a falar, amiga, você tá num rolê errado, e a pessoa aceitar. Então, de repente, falar assim, olha, assiste esse podcast, ouve essa advogada, ouve o que ela tá dizendo, porque muitas pessoas, tanto na nossa convivência, quanto no Moça, que é o nosso outro projeto, no Moça Se Toca, elas não sabiam que aquilo que elas estavam vivendo era violência. Porque elas acreditam que violência seja e porrada. Hoje, no Brasil, né, na Lei Maria da Penha, é previsto 5 tipos de violência, né? A física, a psicológica, a moral, a patrimonial e a sexual. A física, eu acho que nem precisa de muitas explicações, porque física é uma agressão, né? A violência patrimonial, ela acontece quando, por exemplo, ele te priva de ter acesso aos seus bens, ou ele acaba com os seus bens de alguma forma, ou então você quer sair daquela situação, mas você não tem recursos nenhum, porque ele te privou de alguma forma. Então, isso porque é uma violência. Tem mais dinheiro do que você. Não, ele te priva mesmo. Você fica sem cartão, você fica sem dinheiro, você não tem como sair até da sua casa, não tem como buscar ajuda, você fica sem. E quando ele realmente gasta os seus bens. Ou também, uma violência patrimonial muito comum das mulheres é quando você nem sabe o que você tem. Sabe, fica só na posse dele? Você não sabe quanto você tem dinheiro na conta, você não sabe quais são os bens, você não sabe nada. Isso também é uma forma de violência patrimonial. Violência moral, eu acho que todo mundo já ouviu falar, calúnia, injúria e difamação. Falou mal de você, te deixou numa situação difícil, te acusou de um crime, violência moral. Te compartilhou uma foto sua, um print de um diálogo comprometedor, isso é moral? Sim, isso é moral. E antes de entrar nas outras coisas, eu acho muito importante explicar que quando a gente está falando de violência doméstica, a gente tem que pensar que o que é violência doméstica? É uma violência dentro do âmbito familiar e que não necessariamente a gente está falando de um companheiro de romance. A gente pode estar falando, por exemplo, de uma irmã com um irmão, de um padrasto com um enteado, um cunhado com uma cunhada. Necessariamente tem que ser uma mulher e necessariamente tem que ter uma relação de afeto no âmbito familiar. Mas não necessariamente é marido, mulher, ex-marido, ex-mulher, ex-companheiro, é no âmbito familiar, tá? Então, a gente também tem violência psicológica. Eu acho que essa é a mais difícil de detectar, né? Violência psicológica. Por quê? A violência psicológica ela é muito velada, ela é muito sutil. Às vezes você nem percebe que você está vivendo isso. Um exemplo, por exemplo, você está em uma relação e você tem filhos. E você quer sair dessa situação, você até decidiu sair, mas ele te ameaça. Se você sair, você não tem condições de se manter. Eu vou tomar os seus filhos, os nossos filhos. Isso é uma violência psicológica. É alguma coisa que te prende e que mexe com a sua cabeça. Faz você desconfiar de você. Faz você desconfiar de você, faz você se sentir incapaz, menosprezada. Isso é uma violência psicológica, né? Ameaças também. Quando a gente fala, se você fizer tal coisa, eu vou te matar, eu vou te... Sabe assim? Quando se você contar para alguém. Contar para alguém, isso é uma violência psicológica. Violência patrimonial, violência sexual. Isso também é muito importante explicar porque quando a gente está falando de violência sexual no âmbito da violência doméstica, a gente não está falando propriamente de um estupro, a gente está falando de tudo relacionado à sexualidade da mulher e que ela diz não, ela até fala sim, mas por
por uma ameaça. Uhum. Um exemplo, essa mulher, ela não quer tomar anticoncepcional, mas ele obriga que ela tome um anticoncepcional, violência sexual. Ou o inverso. Ou ao contrário. Eu quero ter filho, por exemplo. Ele quer ter filho, E essa ela mulher não quer violência sexual. Ou então, Tirou a camisinha no meio da relação e não deixou ela perceber. violência sexual. Ou então, vamos pensar Acordar no meio de uma relação sexual. Exatamente. Porque o inverso não pode acontecer. Não. Você não consegue. A pessoa, no caso do homem, ele vai. De alguma maneira, ele tá acordado. Sim, Nós não. Uhum. pensando também ainda em violência sexual, quando ele quer que você presencie uma cena que você não quer, participe de algo que você não quer. Intimamente você não quer, mas você acaba cedendo porque pela pressão. Uhum. Isso é violência sexual. Então, assim, conhecer é muito importante, porque para você saber que você está vivendo algo desse tipo, ou até saber orientar alguém que está, você tem que conhecer. Eu sempre falo isso aqui, e eu acho que quando você consegue nomear as coisas, né? Eu acho que a partir do momento que você consegue nomear, eu estou passando por isso, parece que você tem uma clareza maior da situação. Pode ser até que você não consiga resolver. Cai a ficha, né? Mas cai a sua ficha. Não é só um sentimento que você fala, ai, nossa, que coisa estranha. Não. Eu sei o que está acontecendo. Então, eu acho que é isso, nomear essa questão de hoje, você conseguir dizer, né, que tipo de violência eu estou sofrendo, né? Eu acho que isso é primordial, é o primeiro passo, na verdade. Reconhecer e aceitar, né, que Isso. você está em um ciclo de violência, Exato. né, para você conseguir sair. Porque como que você vai Pra você sair de conseguir algo que você nem elaborar. sabe Exato. o que Eu está acho Você precisa acontecendo? primeiro elaborar dentro de você, entender tudo isso, elaborar, e aí você começa a encontrar, a buscar saídas para essa situação. Sim. Mas eu acho que dar nome às coisas é primordial. Eu acho que Sim. isso é... E falando em nome, como que a gente consegue diferenciar a violência sexual de estupro fora do âmbito doméstico? Os requisitos que eu falei. Um requisito de uma violência doméstica é ser mulher, isso vai ter nos dois, mas o estupro, ele acontece em qualquer lugar, né? Não necessariamente no âmbito familiar. Então, a maior diferença é essa. Tem que ter uma situação de afeto na violência doméstica. Estupro não. Por exemplo, o caso do maníaco do parque. Uhum. Quantas mulheres ele estuprou e matou, né? Então, não teve uma relação de afeto ali. Já na violência sexual, no âmbito da violência doméstica, necessariamente tem que ter uma relação de afeto, tá? E um vínculo, e tem que ocorrer no ambiente familiar. Sim. Essa é a principal diferença. Uhum. E antes da gente gravar, a gente estava conversando sobre alguns números que também são assustadores, que são das adolescentes, né, que 75% eu acho que são meninas menores de 14 anos. E a questão racial também, Sim. e social, né? 2 a cada 3 mulheres que sofrem feminicídio no Brasil são mulheres negras. A gente precisa continuar prestando atenção, né, nisso. Tem um rolezinho na internet que eu gosto muito, que explica muito isso, que é a questão do violentômetro, né? De ver como as coisas vão alçando, vão escalonando, né? Vão ficando cada vez piores, que são sinais. Sim. Se você tivesse orientando, por exemplo, falando com meninas, com mulheres que têm pouca informação, né? Sim. Porque é muito comum. Esses dias eu ouvi uma pessoa muito próxima de mim que ela não ia pagar uma conta com o dinheiro que estava na poupança dela, porque senão o marido dela ia ver e ia ficar bravo. Então ela pegou o dinheiro emprestado para depois, quando ela recebesse, ela pagar aquilo, né? Então a gente vai... são pequenas violências que vão criando um espectro de dominação,
que existe o dominador e a pessoa que se coloca ali nesse lugar, né? Sim. E ela se coloca por quê? Porque ela aprendeu assim e tal. E dentro disso, que sinais a gente pode pensar, assim, né? Que a gente pode olhar e falar, algo de errado não está certo. Sim, é muito legal isso que você trouxe do violentômetro, que é bem pouco conhecido isso, né? Ele foi criado no México há 16 anos atrás e foi difundido pelo mundo. O que é o violentômetro? Só você colocar na internet lá violentômetro que vai aparecer. É uma escala, né? Quando a gente fala de tipos de violência, aconteceu algo com você, você fala, deixa eu ver se isso é considerado uma violência. Então, lá tem 3 tipos de escala: alerta, ajuda e proteja, assim, do menos grave para o mais grave. Esse eu posso aguentar, esse eu tenho que pedir socorro e sair correndo. Então, assim, é muito interessante isso, né? As mulheres entrarem nesse violentômetro, inclusive tem no Tribunal de Contas agora. Eles lançaram um violentômetro recentemente por conta mesmo do Agosto Lilás. É só entrar lá, Tribunal de Contas, violentômetro, que você consegue, inclusive, fazer o download daquilo ali, né? Para você andar com aquilo ali e ver se o que você está vivendo, se o que a sua colega acabou de passar. Deixa eu ver se isso daqui é uma violência. E é muito, muito interessante, né? Porque você consegue enxergar, identificar ali situações que para você pode ser corriqueira, cotidiana, e que ali está previsto como uma violência. E olha que absurdo. A gente precisa de uma tabela para a gente conseguir identificar coisas que deveriam ser óbvias. Exatamente. Se a gente tivesse aprendido isso. A gente precisa de uma lei que proteja a gente. Eu já escutei isso também. Mas por que existe feminicídio e não existe para o homem? Por quê? Né? E aí a gente precisa realmente explicar. E explicar real, tipo, desenhar, porque algumas pessoas vão ouvir essa explicação e vão continuar recusando, falando, não, isso é frescura, né? Então, assim, olha o tanto que a gente ainda tem que caminhar. A gente já falou isso num episódio, que se medidas reais, medidas concretas não forem adotadas, nós e nem as próximas gerações veremos mudanças efetivas. A gente precisa de mais ou menos na toada que a gente está vindo, que é um passo para frente, 2 para trás, um passo para frente, 2 para trás, mais ou menos 250 anos para ver medida efetiva. E sim, tudo quanto é aspecto, né? Então, sem falar que a gente ganha menos, que a gente trabalha mais, que a gente precisa, que são outras violências simbólicas também que a gente vive. Mas, cara, a gente tem que baixar um negócio para fazer assim, ó. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui comigo. Porque eu não entendi, né? Porque me falaram e eu porque não sei. Me falaram. Se é verdade, né? Não consigo enxergar. Mas as mulheres, elas foram, infelizmente, criadas, né? Isso está enraizado na nossa criação, né? A mulher submissa. A submissão. Né? Eu estava pensando nisso, a Carol estava falando e eu estava pensando, porque quando você pensa, né? Por que feminicídio, né? E não para os homens? Porque, na verdade, quando esses crimes acontecem, é simplesmente isso, né? Eu sou superior. O machismo, né? E você, pelo fato de ser mulher, você me disse um não, alguma coisa que eu não gostei, e eu tenho o direito, né, de fazer isso. Diferente de como, por exemplo, se fossem 2 homens resolvendo uma questão de trabalho. Sim. Isso não aconteceria. Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que ver. Né? Sim, são as classes menos, né, ali defendidas. Isso acontece no racismo, que tem uma lei própria, né? Sempre que a gente fala de grupos minoritários, vem uma lei para defender. Tá. Medida protetiva de urgência. Primeiro, a gente tem que esclarecer que a mulher não precisa ir na delegacia, que ela pode fazer um boletim de ocorrência online, que tem a mesma, né, efetividade. Mas o que é, primeiro, uma medida protetiva? Medida protetiva acontece quando a mulher ela corre um risco de vida, certo? Ela sente que ela está correndo um risco de vida, então ela faz um boletim de ocorrência, que é o primeiro passo,
E aí, em 48 horas, se for detectado que efetivamente há um risco para essa mulher ou para essa família, para os filhos, vai ser deferida uma medida protetiva. E o que consiste essa medida protetiva, né? Geralmente, afastamento do agressor do lar, né? Dentre outras coisas que podem estar previstas ali, por exemplo, proibição de comunicação via WhatsApp, todo um tipo de comunicação com essa vítima é proibido. Mas assim, o clássico, né, é o afastamento do agressor. E a não possibilidade de aproximação a uma certa distância, né? E se acontecer, há a quebra da medida protetiva e esse homem ele pode ser preso e a pena aumentada, tá? E quando a gente fala de medidas protetivas e direito, né, relacionado à Maria da Penha, a gente tem que pensar que além da medida protetiva, tem outros direitos, outros benefícios, né? A mulher não está ali só, né? Outros benefícios que algumas das vezes são desconhecidos por elas, né? Como, por exemplo, uma mulher que ela é vítima de violência doméstica, ela pode receber auxílio aluguel por até 6 meses, no valor de até R$600. Ela pode se afastar do emprego se ela for seletista, até 6 meses. Ela também pode ter o direito de colocar o seu filho na escola próxima à sua residência. Então, assim, são várias coisas que podem ser deferidas pelo juiz quando constatado que essa mulher ela tem uma hipossuficiência. Ela também tem prioridade na tramitação de processos, então tem vários benefícios, né, quando a mulher ela sofre uma violência doméstica. Entendi. E essa questão aí dessa violência, principalmente, né, que acontece de um homem para uma mulher, eu acho interessante a gente pensar que até porque a gente se relaciona com muitos homens, né? Eu tenho filhos, tenho marido, tenho amigos, tenho muitas pessoas, todo mundo tem, e a gente precisa ter um olhar atento a determinados comportamentos dessas pessoas. E não ter preguiça, né? Porque às vezes a gente fica assim, eu não quero militar agora, agora eu tô com preguiça, mas eu tô vendo uma grosseria, eu tô vendo uma violência aqui, mas tava bêbado, não, é o jeitão dele. E a gente vai, né, relevando. E, principalmente, né, os meninos, a gente pensar que quando eles são pequenos, a gente que tem filhos homens, muitos sentimentos nesses meninos são reprimidos e um dos únicos permitidos é a raiva, manifestar a raiva. E ao longo do tempo a gente vai observando que eles vão ficando bons nisso. Eles não sabem lidar direito com os afetos, eles não sabem lidar direito com as angústias, com as frustrações. Muitas vezes você vê um homem que era uma criança chorona se tornando cada vez mais duro, ou chorando ou se comportando de uma maneira que ele não tem controle sobre uma determinada situação. Por quê? Porque assim como nós fomos educadas, Sim. criadas e culturalmente estruturadas para amarmos, né? Amarmos as outras pessoas, nos dedicarmos, cuidarmos e tal, eles são criados, educados para manifestarem pouquíssimos sentimentos e para serem amados, para serem servidos. Então, a gente tem aí uma convivência que é quase impossível de dar certo. A própria questão da violência física, né? Porque, assim, eu, como professora, eu sempre converso com os meninos e eu sempre pergunto, quem aqui já ouviu a frase? Se você apanhar na escola, você vai chegar em casa e vai apanhar de novo. Uhum. Então, só os meninos. Né? Só os meninos. Então, e isso? Não pode chorar, você não pode mostrar que você tá triste, né? E aí ele vai... Então, quantos meninos se apaixonam na primeira adolescência, lá na pré-adolescência? Se apaixonou por uma menininha, mas a menininha não dá bola para ele e ele vai xingar essa menininha. Né? Com 12, 13 anos, assim,
Não, mas você gosta dela? Eu não gosto, eu acho ela feia. Não gosto, ela é horrorosa. Ah, ela é... E assim, criar histórias. E aí, pra menina que tá sofrendo agressão, você fala assim, ele tá fazendo isso porque ele gosta de você. E aí você também ensina Né? ela Olha, gente. que a agressão tá relacionada com amor. amor. Exato. Sim. E assim, olha quanta merda. Não tinha outra Junta, palavra. né? Mas é quanta coisa que vai forjando mesmo a nossa personalidade em relação ao se relacionar. Sim. A gente não aprende a se relacionar. E a gente também não pode esquecer que os nossos filhos, eles vão replicar aquilo que eles veem em casa. Sim. Se ele está em uma casa violenta, ele vai replicar isso porque ele vai considerar que isso é o normal. Claro. Não é? Exato. Eu acredito muito que tem essa reprodução do cenário da casa, dessa O vida. espelho, né? Mas também tem os exemplos que ele ouve, que social, ele vê, né? o social. Sim. Porque ele pode, né? Vamos pensar em exemplos bobos. Mas assim, um adolescente que vem de uma família extremamente progressista, liberal, dananã. Mas ele convive com pessoas extremamente conservadoras. Então ele vai carregar um pouco daquilo e também daquilo. E aquilo tudo vai influenciando a cabecinha dele. Mas eu penso que essa mudança ela tem que ser profunda. Ela tem que começar na maneira como a gente cria esses meninos, na escola, como a gente influencia quando mesmo professoras, as tias que vão lá e falam, não para, você é menino, você não pode parecer uma mocinha. Sim. E não só nessa criação dos homens, mas das mulheres também, né? Porque elas têm que parar de acreditar que elas são culpadas por estarem vivendo aquela violência, né? Porque às vezes ela foi tão... A sociedade faz com que ela acredite que ela é a culpada porque ele bateu nela. O que ela fez, né? Com o que ela fez. Ele me agrediu porque ele estava com ciúmes. Mas por que ele estava com ciúmes? Porque eu usei uma saia culpa curta. foi minha. Né? Exato. Socialmente isso tá enraizado na nossa cultura Eu ia isso, a falar culpa ser da mulher. Disso agora, né? Porque quando você, por exemplo, um assalto, né? Eu chego aqui e falo assim, nossa, Bruna, você acredita, né? Tava andando, sei lá, e roubaram meu celular. Ok, nossa, que ninguém vai falar assim, mas você tava dando mole? Você tava... Não, ok, aquilo aconteceu. E qualquer violência contra a mulher é questionada a vítima, né? Mas o que ela tava fazendo lá? Mas por que ela bebeu? Por que ela tava com aquela roupa? Então, por que ela foi embora a pé? Eu acho que isso também... tenho certeza que isso faz com que muitas mulheres não denunciem, né? E aí a subnotificação é muito maior. A própria família culpa a mulher. Porque, na verdade, ninguém sabe o que está acontecendo dentro da casa. Sim, quem está vivendo é a mulher. Mas eles enxergam, nossa, mas ele não deixa faltar nada em casa. Ele cuida tão bem das crianças. Ele é tão bom, né? E daí a mulher, você fez alguma coisa para esse casamento acabar. A própria família acaba fazendo isso, né? Sim. E daí acaba que a mulher desiste, né? De denunciar, de procurar ajuda, acaba, né, se submetendo àquela situação. Sim. Quando existe um sinal até, a gente estava falando da criação de uma lei, de um violentômetro, e agora eu acho que não é uma coisa que todo mundo sabe, mas sabendo, você passa a prestar atenção, né? Sim. Que é o sinal que você faz se você estiver num lugar público, sentindo um certo receio. Sim, né? Esse sinal ele foi criado no Canadá por uma ONG e acabou, né, se difundindo no mundo. Mas aqui eu acredito que no Brasil é um sinal um pouco conhecido. Como que é esse sinal? Se você estiver sendo vítima de violência doméstica com o seu agressor próximo a você tem que erguer a sua mão, colocar o seu dedo assim e fazer este sinal. Uhum. E sempre esse sinal tem que ser voltado para o seu agressor. Então, se a pessoa está aqui, o seu agressor está aqui do seu lado, você vai colocar a mão para trás, direcionada para ele. A pessoa que tem que ver quem que é o agressor. Porque também, né, se você está com dois homens aqui, está fazendo o sinal aqui, quem que é o agressor? Sim. Então, esse é um sinal assim que foi considerado um sinal mundial para
avisar, indicar que você, naquele momento, você está correndo algum tipo de risco de violência. Então, se você vê alguém fazendo esse sinal, procure ajudar, faça alguma coisa, pelo amor de Deus, porque ninguém vai ficar fazendo isso aqui à toa, né? Exatamente, porque até se chegar nesse ponto, você tem que estar um pouco desesperado. Tem que estar desesperado. E a diferença, você falou, eu não sabia, então eu acho que é importante você falar também a diferença do 180 e 190. Sim, 190 é um canal direto com a Polícia Militar, né? Então, quando você faz uma denúncia ali para o 190, a Polícia Militar geralmente tem que registrar a ocorrência e vai até o local em que você, né, fez essa denúncia. E é importante fazer isso, se você conseguir fazer isso no momento da agressão ou com esse agressor ali, porque esse cara vai ser preso em flagrante. Então, isso assim, é muito importante quando a gente fala de violência doméstica, né? Se for, assim, no momento, ou se você tá machucada, se você conseguir fazer isso, 190 é perfeito, tá? Agora, o 180, ele é um canal de atendimento para mulheres, mas não necessariamente de denúncia, é um canal de acolhimento. Dependendo do que você denunciar ali, do que você falar ali, esse acolhimento pode te direcionar para um canal de denúncia, mas não necessariamente é um canal de denúncia que vai ser ter uma medida judicial, né? Vai ter um viés desse tipo. Não, é importante porque eu acho que no momento de emergência, de repente a pessoa acha que é no 180. Não é. 190. 190. Sim. Ótimo. E também é importante falar que, às vezes, nem é necessário você procurar a delegacia para pedir uma medida protetiva. Por quê? Se você está machucado e você vai no hospital, eles, por lei, eles têm que acionar a polícia. Então, assim, dependendo do estado que você está, eu falo isso porque eu já presenciei situações, assim, que vocês nem acreditam. Por exemplo, teve uma vez que eu estava indo para minha casa, estava no centro da cidade e, de repente, me deu uma vontade de fazer xixi. Meu escritório, assim, é muito próximo e eu não sei por que eu resolvi ir para minha casa, que é quase no sítio. Enfim. Tô indo para minha casa e, de repente, eu vejo uma mulher com a mão no pescoço, toda ensanguentada, apertando, assim, a campainha de uma casa. E tinha uns 3 homens em volta dela, ninguém fez nada, parei o carro. E fui ver o que estava acontecendo, né? Perguntei se ela precisava de ajuda. Ela falou, eu preciso de ajuda. Meu ex-marido me deu uma facada. Tinha cortado que ela ia morrer. Enfiei ela dentro do carro e saí correndo. Nesse caso, ela não precisou ir até a delegacia para fazer uma denúncia. Ali mesmo, dentro do hospital, eles acionam a polícia que vai tomar todas as medidas e dali você já sai com um laudo, né, do que aconteceu. Então, dependendo da situação que você está, se você está muito machucada, se você tem condições de ir até um hospital, vá ao hospital. Mesmo porque nem sempre as delegacias funcionam 24 horas. Nem em todos os lugares tem delegacia da mulher que funciona 24 horas. Exatamente. A gente já vai caminhando para o final, né, do episódio. E eu acho que uma coisa que a Carol falou com relação aos amigos, né, aos homens, eu acho que é importantíssimo também dizer que os homens precisam falar sobre isso. Nós mulheres estamos gritando e ainda existem homens que ficam lá em cima do muro. Que considera normal. Né? Que considera normal. O meu amigo é assim, mas... Então, enquanto a gente não tiver uma mobilização realmente, a gente precisa que os homens também falem sobre isso, que eles reflitam sobre isso e que nas rodas de conversa entre os amigos isso seja pauta também, né, Bruna? Exatamente. Porque a conta que não fecha, né? Não vai é aquela fechar. conta que nunca fecha, que numa roda, né? Aquela camiseta que fala assim, olhe para a sua direita, olhe para a sua esquerda. Uma de nós. A cada 3 mulheres, uma mulher já sofreu uma violência. Se eu fizer essa pergunta para um grupo de mulheres, eu tenho certeza que se elas não tiverem vergonha nem medo da exposição, provavelmente 90% vai levantar a mão. Mas se eu fizer a mesma pergunta para os homens, quem aqui já praticou violência? Não. Você conhece algum? Não. E aí,
uma conta que precisa fechar para que haja essa mudança, né? Então, queria agradecer muito a sua participação, deixar aqui o seu nome, Bruna Lima, advogada, né? Se a gente precisar de uma advogada que tem sangue no zóio, né? A gente tem aqui a Bruna. Alguns canais que são interessantes para se informar. Eu gosto muito de um Instagram que chama @mas ele nunca me bateu, que são várias histórias que terminam assim: aconteceu isso, ele me xingou, ele gritou, ele fez isso, fez aquilo, mas ele nunca me bateu. Que não é só sobre isso. Esse canal que você falou, né, do 190 e do hospital, e de falar sobre, de acreditar em si mesma, o violentômetro, acho que tudo isso serve para a gente aprender um pouco mais sobre os nossos direitos, sobre a nossa sanidade, a nossa saúde mental, e acreditar que a gente não está ficando louca. Exatamente. Tem um canal que é muito legal também, que chama Mete a Colher. Ele é do Instagram, e esse Mete a Colher, ele tem um app que te conecta com mulheres que também sofreram violência doméstica, como se fosse uma comunidade de apoio. Ai, Então, legal. ele é muito bacana, né? Que massa. Mete a colher. Mete a Colher. Legal. Muito obrigada, Bruna. Obrigada, Bruna. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder esclarecer um pouco, né, Sim. sobre uma situação tão crítica e que muitas vezes as mulheres não sabem nem o que estão passando. Sim. Muito obrigada. Eu sou a Rô Estevão Eu sou a Carol Tedeschi. e esse é o podcast O Bar é Delas. Um espaço para mulherada. O Bar é Delas Podcast.